ilumine e nos proteja, para que o Evangelho de hoje possa ser compreendido e para que nós possamos, durante essa semana, que começa amanhã, praticar as palavras que nós vamos aprender hoje. Nós te pedimos, Mestre, nos ajude a levar nossos pensamentos, a deixar a nossa concentração, o nosso pensamento, a nossa compreensão hoje. Então, hoje, boa tarde a todos. Nós vamos, então, ter o estudo do Evangelho com Messias. E eu espero que nós possamos, então, aprender e ser inspirados por Deus Pai Todo-Poderoso e nossos irmãos. Boa tarde a todos. Boa tarde. Como dizia um amigo meu, está um frio para cada um, né? Mas vamos lá. Inácio de Antioquia, que foi discípulo do evangelista João e também foi bispo de Antioquia, uma antiga cidade da Síria, ele viveu no primeiro século depois de Cristo. E ele, prestes a ser levado para ser comido pelos leões, ao chegar na cidade de Roma, cidade essa que os historiadores eram unânimes em afirmar uma cidade belíssima, com suas 7 colinas, com suas construções imponentes, magníficas, e ele, que vinha caminhando, preso, escoltado pelos carrascos, quando ele vê aquela beleza de Roma, ele sorri. E um dos carrascos, então, se volta para ele e diz: mas por que você sorri? Você é tolo? Não sabes que vai morrer daqui a alguns dias? E ele, então, se voltando para o carrasco, diz: eu sorrio porque se essa é a beleza da casa onde ninguém acredita em Deus, o que estaria reservado àqueles que acreditam? Imagine a beleza das moradas da casa do Pai. Se Roma era o prêmio daquelas pessoas que eram distanciadas das leis divinas, imagine o que não estaria guardado para aqueles corações que harmonizam com as infinitas moradas que Jesus dissera que havia. O que não estaria reservado para aqueles que amaram, que serviram e que foram instrumentos do bem? Então, concluiu Inácio de Antioquia: eu quero mais é ser trigo de Deus na boca dos leões, para servir de pão para alimentar os corações. De onde será que vinha essa fé? Essa força? Essa força vinha do partilhar entre eles do mais puro pão, o pão de Cristo. E são esses momentos que nós estamos aqui agora, todos juntos, na presença de Jesus, porque Ele próprio dissera que onde estivessem 2 ou mais pessoas reunidas em seu nome, ali Ele estaria. São esses momentos que nos faz munirmos de muitas energias de paz, de fé e de amor. Porque é com isso que a nossa alma se alimenta, é desse pão, do pão da fraternidade, do pão da amizade. É esse o mesmo pão que sustentava aqueles primeiros discípulos que passaram por lutas imensas, mas
espalhado pelo mundo, como se sentiu Inácio de Antioquia para se converter em pão para a humanidade. E é esse o contexto da frase de Jesus: há muitas moradas na casa do Pai. Poucas vezes nós prestamos atenção, mas Jesus vai proferi-la no capítulo 14 de João, que vai narrar o quê? Aquele momento difícil, mas que, por outro lado, era um momento de muita intimidade entre Jesus e seus discípulos. Momento esse que precedia a crucificação de Jesus. Ali, naquele ambiente acolhedor da última ceia, que está registrado nos capítulos 14, 15 e 16 de João, Jesus preparava os discípulos para grandes dores. E nós vamos percebendo também que, de certo modo, essa fala de Jesus entra no contexto de consolação. Porque ali, naquele ambiente, ele preparava e fortalecia os seus discípulos para tudo que estava por vir. Porque todos nós sabemos o desfecho da história. Depois daquela ceia, daquela reunião, Jesus seria preso, judiado, açoitado e crucificado injustamente. Então disse Jesus, João capítulo 14, versículos 1 a 4, e também está no item 1, no capítulo 3 do Evangelho segundo o Espiritismo. Não se turbe o vosso coração. Credes em Deus, credes também em mim. Na casa de meu Pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu vou-lo teria dito, pois, vou preparar-vos o lugar. E se eu for preparar o lugar, virei outra vez e vos levarei para mim mesmo, para que onde eu estiver, estejais vós também. Já no item 2 do mesmo capítulo 3 do Evangelho, Allan Kardec escreve que a casa do Pai é o universo. E as diferentes moradas são os mundos que circulam o espaço infinito. No primeiro livro dos Espíritos, que nos traz as causas primárias, ali na questão 55, tem o subtítulo de pluralidade dos mundos. Então, nessa questão 55, Allan Kardec pergunta para os espíritos: todos os globos que circulam o espaço são habitados? E a resposta dos espíritos superiores: sim. E o homem da terra está longe de ser como pensa, o primeiro em inteligência, em bondade e em perfeição. Há, no entanto, homens que se acham poderosos e imaginam que apenas esse pequeno globo tem o privilégio de ter seres racionais. Orgulho e vaidade. Acreditam que Deus criou o universo somente para eles. E Allan Kardec escreve uma notinha após essa questão, dizendo assim: Deus povoou os mundos com seres vivos que tendem ao mesmo objetivo final da providência. Acreditar que os seres vivos estão limitados a um único ponto do universo, habitado por nós, seria colocar em dúvida a sabedoria de Deus, que não fez nada inutilmente. Ele deve ter designado a esses mundos um objetivo mais sério do que o distrair nossos olhos. Aliás, nem a posição, nem o volume, tampouco a constituição física da Terra, nada pode fazer supor que só o globo terrestre tenha o privilégio de ser habitado, excluindo de tantos milhares de mundos semelhantes.
56, pergunta Kardec: a constituição física dos diferentes globos é a mesma? Minha resposta: não. Eles não se assemelham de forma alguma. Por quê? Porque aqui na Terra, nós pensamos que essa que é a matéria que nós temos, aqui é a única matéria. Mas nós temos N tipos de matérias no mundo, em outros globos, que a gente nem imagina, porque os nossos aparelhos, os mais sofisticados aparelhos, não conseguem detectá-los. Então, há muitas moradas na casa do Pai. Quando Kardec escreveu isso, lá em 1864, para ser mais preciso, no dia 15 de abril, quando foi lançado a primeira edição do livro do Evangelho segundo o Espiritismo, portanto há mais de 160 anos, nós não tínhamos nem 10% do conhecimento que temos hoje de astronomia. Hoje nós somos capazes de fotografar a nossa galáxia e somos capazes de estimar que só na nossa galáxia existe 100 bilhões de sóis como nós. 100 bilhões. Cada sol girando em torno de um conjunto de planetas, como acontece com o nosso Sol. Por falar nisso, tem uma historinha de um fulano que bebeu demais e já estava meio para lá de Marrakech, e ele saiu bêbado do bar e sentou num ponto de ônibus, no banco. Aí passou um cidadão e falou: por favor, cidadão, é verdade que a Terra gira? Ele falou: sim, a Terra gira. Ele falou: então eu vou esperar a minha casa passar por aqui, porque eu não aguento chegar até lá. Então é para saber que tudo gira em torno desses planetas. Mas voltando ao assunto, com toda essa grandeza, nós pensamos: quem somos nós? Quem somos nós? Somos joinvilenses, brasileiros, terráqueos? Só na nossa galáxia são bilhões de sóis, portanto, trilhões de planetas. Então, qual seria a nossa cidadania? E os cientistas estimam ainda que existam aproximadamente 200 bilhões de galáxias. 200 bilhões. E isso só no nosso universo, porque segundo Stephen Hawking, que foi astrônomo, físico, cosmólogo, ele britânico, reconhecido internacionalmente pelos seus feitos, ele e mais alguns outros cientistas, eles descobriram através de medições que a quantidade de energia existente no vazio é tão grande que só o nosso universo seria insuficiente para explicar a quantidade de energia. E concluíram, importante, que existem vários universos, o qual deram o nome de multiversos. Multiversos. Vocês imaginaram que Deus era tão grande? Pois é. Há muitas moradas na casa do meu Pai. E Kardec começa então a nos explicar que a doutrina espírita, ela parte de um pressuposto muito lógico e racional no que diz respeito à pluralidade dos mundos de Stafur. Para se ter uma ideia, o sistema solar mais próximo da Terra é Capela. Quem nunca leu, leia o livro Exilados de Capela, escrito por Edgar Arminius. Eu não ia dar um spoiler, mas vou dar um spoilerzinho. Capela, ela passava por uma transformação na qual a Terra está começando a passar para o período de regeneração. Mas os espíritos que não estavam acompanhando o planeta moralmente falando, eles foram expulsos, exilados, e muitos deles vieram da Terra. Mas aqui eles sobravam em matéria de
de moralidade e de intelectualidade, que são as duas formas que os espíritos evoluem. Foram os filósofos, os escritores, os pintores, aqueles compositores de músicas clássicas, mais outros tantos espíritos que deixaram um legado na Terra. Então, para se ter uma ideia, para a gente chegar até Capela e a gente pegar um avião aqui do aeroporto de Joinville, voando a 300.000 quilômetros por segundo, que é a velocidade da luz, nós vamos demorar 42 anos para chegar até lá. Esse é o mais pertinho. 42 anos. A minha neta, que tem 11 anos, ia chegar lá com 53. Eu já ia ficar pelo caminho. Eu já ia ficar pelo caminho. Existem galáxias. Se nós sairmos daqui na mesma velocidade da luz, nós vamos demorar 3 bilhões de anos para chegar até lá. Fulano sai daqui, espírito zombeteiros, chega lá, espírito puro, evangelho. 3 bilhões. Mas o mais assustador ainda é que existem galáxias que estão tão distantes da nossa que nem com o mais sofisticado dos aparelhos a gente consegue detectá-la, porque a luz delas não dá tempo de chegar até a Terra. A luz do nosso Sol, por exemplo, ela demora 8 minutos e 19 segundos para chegar até a gente. Quer dizer que quando a gente olha para o Sol, esse Sol é de 8 minutos atrás. Por outro lado, existem estrelas, quando a gente olha para ela, pode ser que ela não exista mais, porque ela foi engolida por um buraco negro e a luz dela continua sendo emitida para nós através do chamado espaço-tempo. Mas aí vocês devem estar imaginando, isso aqui é uma palestra espírita ou é uma aula de ciência, de astronomia? Não, isso é para mostrar o que Jesus disse sobre essa pluralidade dos mundos, o quanto de moradas que existem na casa do Pai. Portanto, quem acha que Deus criou esse céu cheio de estrelas somente para enfeitar ou para os românticos namorarem à luz do luar, se enganaram, que a resposta é não. E qual seria então a religião das galáxias? Os espíritos respondem nos livros Obreiros da Vida Eterna e no primeiro capítulo do livro Nos Domínios da Mediunidade, ambos escritos por André Luiz, psicografia de Francisco Cândido Xavier. Ela se chama Religião Cósmica do Amor e da Sabedoria. O que nós temos na Terra são escolas religiosas. Aliás, segundo Haroldo Dutra Dias, um dos maiores e mais renomados expositores da doutrina espírita, escola muito abençoada essa nossa doutrina espírita. Então, meus irmãos, isso nos dá uma dimensão muito grande. Porque Jesus, a envergadura dele, ele não viria até aqui, esse planetinha, porque só na nossa galáxia existem trilhões de planetas, para fundar um movimento religioso. Não faz sentido. Então ele veio aqui para nos ensinar um código moral. Um código que, se nós tirarmos a carteira moral de motorista, nós podemos dirigir em qualquer parte da galáxia. Porque as leis morais que estão no Evangelho, elas vigoram no universo infinito. Pois além de elas serem divinas, imutáveis, elas são eternas. E são a mesma para todos os universos.
gente tirar essa carteira, um dia, ela vai vir com um carimbo assim, válida para todo o território universal. Quando a gente tira a carteira de motorista, ela vem com um carimbo, né? Válida para todo o território nacional. Essa é para todo o território universal. Jesus já possuía essa carteira há mais de 3 milhões de anos, já dele era profissional. Então ele já podia dirigir desde aquela época carretas e carretas por todo o universo. Se a gente tirar essa carteira, no máximo vamos dirigir um Fusquinha. Né? Então ele já podia dirigir. Emmanuel, que foi mentor espiritual de Francisco Cândido Xavier, ele comenta no versículo 31, capítulo 6 de Marcos, quando o evangelista diz assim: e muitos iam e vinham e não tinham tempo para comer. À primeira vista, parece um versículo comum. Contando o dia a dia dos discípulos, porque eles eram tão ocupados que muitas vezes eles não tinham tempo para comer. Mas Emmanuel, com seu olhar que abrange horizontes por nós ainda desconhecidos, ele analisa isso, nos mostrando um outro significado para esse versículo. Dizendo que poucos versículos se encaixam tão bem nos tempos de hoje, nos tempos modernos. Quantos de nós somos hoje desses que iam e vinham e não tinham tempo para comer? Quantos de nós estamos tão absorvidos com a correria do dia a dia, pela rotina, pelos afazeres, que vamos entrando num automatismo e vamos perdendo a profunda conexão com Jesus. E quando vemos, não sabemos mais para onde estamos indo, não sabemos mais o que estamos fazendo, porque a gente fica perdido nesse imenso tsunami, nessa onda gigantesca, nos esquecendo dos compromissos assumidos antes de vir para cá, porque todos nós assumimos compromissos espirituais antes de vir para cá, mas a gente esquece, né? A gente esquece de enxergar as circunstâncias da vida com outros olhos, por um outro prisma, com um outro olhar, porque a gente entra num processo de automatismo e coloca a nossa vida, digamos, num piloto automático. É assim. Então iam e vinham e não tinham tempo para comer. Mas Jesus disse aos seus discípulos e diz a nós também: vinde aqui a um lugar à parte, comei um pouco e descansai um pouco. E Emmanuel, ao comentar isso, ele vai dizer que esse lugar à parte é um lugar que muitas vezes é desconhecido por nós mesmos. É um lugar à parte dentro de nós, que precisa ser recuperado, reencontrado, resgatado, para que a gente volte a ter a conexão com Jesus, nos preparando para que a nossa jornada seja mais de melhorias, para que consigamos acompanhar a evolução da morada em que nos encontramos na atualidade, que é o planeta Terra. Portanto, meus irmãos, Jesus, ao se despedir dos discípulos, dos apóstolos naquela última ceia, ele nos prometeu que nos tomaria de novo, para que dessa vez em definitivo pudéssemos habitar juntos para todo sempre, pedindo a nós que acreditássemos em Deus e acreditassem nele, como acreditaram os primeiros
dizendo que ele iria para uma morada, mas que voltaria. Ele ia só nos preparar o lugar. Mas não voltaria em carne e osso, como muitos imaginaram e imaginam até hoje. Mas voltaria na figura de uma outra doutrina, de um outro Consolador, que viria relembrar o primeiro. E aí nós vamos entendendo um pouco mais o que é o Espiritismo em nossas vidas. É Jesus dando prosseguimento ao seu projeto, edificando em cada coração um templo, uma morada, onde Ele poderá estar conosco para sempre. Que a paz do Senhor esteja sempre conosco. Que assim seja.